Bom dia, boa tarde, boa noite. A aula de hoje fala sobre classificação e nomenclatura de ácidos e bases. Se você lembrar, na aula anterior, nós falamos sobre 3 teorias de ácido-base: teorias de Arrhenius, teoria de Bronsted-Lowry e teoria de Lewis. Na aula de hoje, nós vamos focar especificamente na teoria de Arrhenius para poder classificar ácidos e bases. Essa aula basicamente ficará dividida em 2 partes. Na primeira parte, nós teremos classificação de ácidos, hidrogênio ionizável ou hidrogênio ácido, grau de ionização e nomenclatura de ácidos. Na segunda parte da aula, nós teremos as coisas relativas a bases, certo? Relembrando, sobre a teoria de Svante-Arrhenius, temos que ácidos são substâncias que liberam H+, em solução aquosa. Então essa foi a teoria do sueco Svante-Arrhenius. Na prática, são substâncias que possuem hidrogênio, geralmente representados no início da fórmula, ou seja, do lado esquerdo. Então, substâncias que têm o hidrogênio do lado esquerdo, no geral, podemos classificar como ácidos. O número de hidrogênios do ácido é o mesmo da carga do ânion ao qual ele está ligado. Isso mantém a neutralidade da molécula. É o que percebemos aqui, por exemplo, quando o ânion cloreto se liga a um hidrogênio, quando isso ocorre a formação do ácido clorídrico. Isso é o que ocorre também quando ligamos o íon sulfato a 2 hidrogênios. Um aqui, inicialmente formando o ânion hidrogeno sulfato, e depois outro hidrogênio aqui, formando então o nosso ácido sulfúrico. Esta seria a fórmula então do ácido sulfúrico. Mais um exemplo para vocês entenderem. Aqui temos então a fórmula molecular do ácido sulfúrico e temos aqui também o caso do ânion nitrito, NO2-. E aqui, se nós fizermos a ligação com um hidrogênio, desta forma aqui, teremos então o ácido nitroso. Muito bem. Podemos classificar estes ácidos em 2 grandes grupos: oxiácidos ou hidrácidos. Os oxiácidos são ácidos que possuem oxigênio na sua estrutura. Já os hidrácidos não têm. Eles possuem apenas o hidrogênio ligado a um metal. Como exemplos de oxiácidos, temos aqui o H2CO3, o HNO3 e o H2SO4. Observe que todos eles possuem todos eles possuem oxigênio na sua estrutura, aí destacado em vermelho. Para o caso dos hidrácidos, nós temos aqui, como foi dito anteriormente, o hidrogênio ligado a algum outro metal. Aqui no caso, flúor, ou cloro, ou iodo, ou bromo. Certo? Também possuímos os ácidos orgânicos, visto que estes 2 ácidos em cima são ácidos inorgânicos. Para ácidos orgânicos, nós temos aqui ácidos com carboxila na sua estrutura. E ácidos inorgânicos são os ácidos que não possuem carboxila na sua estrutura. Seria esta estruturinha aqui, determinada por COOH. Já vamos ver como é que funciona, como é que aparece este COOH em algumas moléculas. Por exemplo, aqui temos o ácido acético, compõe o vinagre, numa solução de 4% com água. E aqui embaixo nós temos o ácido pentanodioico. Este ácido aqui, ele possui 2 grupos carboxila, aqui destacados em azul. Temos aqui COOH, que também está aqui representado, porém sem demonstrar esta ligação dupla aqui. Mas o que temos aqui no COOH ou aqui no COOH é exatamente a mesma coisa. Para os ácidos inorgânicos, que são os ácidos como este daqui de cima, ou o caso dos oxiácidos e hidrácidos, temos ácidos sem carboxila na sua estrutura. É o caso do HNO3, também é o caso do HNO2, é o caso do HCl. Não há carboxila nestas estruturas aqui.
Ácidos também podem ser classificados de acordo com o número de hidrogênios que eles podem formar, que são os hidrogênios ionizáveis, ou pelo número de elementos que estão presentes no próprio ácido. Temos aqui, por exemplo, a classificação para monoácido, quando o ácido pode formar apenas um hidrogênio, ou um H+, ou quando ele pode liberar um hidrogênio apenas. É o chamado hidrogênio ionizável. Observe que aqui temos apenas um hidrogênio. E ácidos são ácidos que possuem dois hidrogênios ionizáveis. Eles formam, então, 2H+. E ácidos são ácidos que formam 3H+, ou possuem 3 hidrogênios ionizáveis. Logo, os tetrácidos também são ácidos que formam H+, porém eles formam 4. Eles possuem 4 hidrogênios ionizáveis. É o caso destes ácidos aqui. HNO3 só tem 1, H2 é só 4, que possui 2, H3PO4, que possui 3, e o H4SiO4, que possui 4 hidrogênios ionizáveis. Os hidrogênios ionizáveis são aqueles apenas que estão ligados a átomos de oxigênio. Mas isso exploraremos um pouquinho melhor mais tarde. É o que acontece, por exemplo, aqui no ácido fosfórico. Aqui o ácido fosfórico possui 3 hidrogênios. E esses 3 hidrogênios são ionizáveis porque eles estão ligados diretamente a oxigênios. No caso do ácido fosforoso, também temos 3 hidrogênios. Contudo, destes 3 hidrogênios, apenas 2 são ionizáveis, visto que apenas eles estão ligados a oxigênio. Por último, no ácido hipofosforoso, também temos 3 hidrogênios. Contudo, temos apenas um hidrogênio ionizável, visto que apenas este está ligado a oxigênio. Estes outros 2 hidrogênios não saem na forma de H+, e por isso ficam presos, continuam ligados ao fósforo que está aqui no meio. Pensando no número de elementos para classificar ácidos, nós temos aqui os ácidos binários, que são aqueles que possuem apenas elementos, assim como o HCl. Temos os ácidos ternários, que possuem 3 elementos, como o ácido nítrico, né? Hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. Temos ácidos quaternários, em que aqui nós temos 4 elementos. 1, 2, 3, 4. Esse aqui vai aparecer um pouquinho mais tarde em algum dos exercícios que nós faremos. Só tome cuidado apenas para não confundir CN, ambos com letra maiúscula, com CN, em que o N tem letra minúscula. Ambos com letra maiúscula significa 2 elementos distintos, o carbono e o nitrogênio. Eles compõem o ânion cianeto. No caso de CN com N minúsculo, nós temos um elemento químico chamado de copernício. Então, cuidado na hora de representar estes elementos. Okay? Indo para os hidrogênios ionizáveis, como já comentamos agora há pouco, são os hidrogênios que são liberados na forma de H+. São os hidrogênios que estão ligados a oxigênio. E é isso que faz com que eles sejam ionizáveis. Em oxiácidos, nós temos aqui hidrogênios ligados a oxigênio, como no caso aqui do H3PO4, onde temos 3 hidrogênios ionizáveis. É o caso do H2SO4, onde temos 2 hidrogênios ionizáveis. Nos hidrácidos, como não possuímos oxigênios, todos os hidrogênios serão ionizáveis. Então, pensando em alguns exemplos, temos aqui HBr, H2S, HCN, HF, HCl e HI. Estes são os principais hidrácidos. Não são todos, mas são os principais. Eles aparecem bastante em exercícios. Observe que o número de hidrogênios que aparece no início é o mesmo que aparece no fim. Praticamente todos eles são monoácidos, já que possuem apenas a formação de um H+, com exceção do H2S, que forma 2. Em ácidos orgânicos, apenas os hidrogênios da carboxila são ionizáveis. É o que percebemos aqui, por exemplo, no ácido acético. Este hidrogênio é ionizável, e apenas este. Os hidrogênios ligados a carbono não são ionizáveis, como percebemos aqui pela equação química. Aqui abaixo,
para o ácido pentanodioico, nós temos aqui dois grupos, OH, de carboxilas, dois hidrogênios ligados a oxigênio. Então, estes hidrogênios são ionizáveis, eles são liberados na forma de H+. E aqui nós temos um ânion em que há dois oxigênios com carga negativa. Pensando em nomenclatura de oxiácidos e hidrácidos, comecemos aqui pelos hidrácidos. Todo hidrácido segue esse padrão de nomenclatura: ácido, alguma coisa, hídrico. Este alguma coisa será preenchido pelo elemento que está ligado ao hidrogênio. Vejamos alguns exemplos. Aqui no HF, colocamos como flúor o elemento ligado ao hidrogênio. Então, colocamos aqui ácido fluorhídrico. Flúor é quem está ligado ao hidrogênio. Então, chamamos de ácido fluorhídrico. Para o HCl, temos cloro, suprimimos a última letra e assim temos o ácido clorídrico. Clor vem de cloro. Para o HBr, também suprimimos a última letra, assim obtendo o ácido bromídrico. Bromídrico. Para o HI, temos o ácido iodídrico, também suprimimos a última letra, já que I representa iodo. Em H2S, temos o ácido, não o ácido enxofídrico, temos o ácido sulfídrico, porque vem do latim de sulfur. É o cheiro característico dos ovos podres. Ovos podres possuem ácido sulfídrico ou sulfeto de hidrogênio, que forma facilmente um gás. Para terminarmos, temos aqui o HCN, que é o ácido cianídrico. Dentre os hidrácidos, é o único ternário dessa série. O ácido cianídrico ele é tóxico porque possui cianeto que está presente, por exemplo, nas sementes da maçã. Então aqui destacados na tabela periódica os elementos que comumente formam hidrácidos. São os elementos da família 17, enxofre, nitrogênio e carbono. Repito, estes não são os únicos hidrácidos, contudo, são os hidrácidos principais. Pensando em oxiácidos, que são os ácidos que possuem oxigênio na sua estrutura, nós temos aqui este padrão: ácido, alguma coisa, ico. Cuidado para não confundir com hídrico. Ácidos terminam com hídrico. Oxiácidos terminam com ico. Ico. Então, assim, nós temos os seguintes elementos para compor a nossa série de oxiácidos. Não como bolo claro, só pão sírio. Então, essa é uma regra mnemônica para vocês lembrarem destes oxiácidos. Voltando então, não como bolo claro, só pão sírio. A parte da esquerda, vamos colocar hidrogênios e na parte da direita colocaremos oxigênios. Assim temos a base para os nossos oxiácidos. Para terminar, do lado dos hidrogênios vamos preencher da seguinte maneira: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, de baixo, ou melhor, de cima para baixo. Do lado dos oxigênios, também preenchendo de cima para baixo, preenchemos assim: 33, 33, 444. Só mais uma vez, voltando para vocês entenderem melhor, não como bolo claro, só pão sírio. Hidrogênios à esquerda, oxigênios à direita. Do lado dos hidrogênios, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Do lado dos oxigênios, 33, 33, 444. Então, estes são os principais oxiácidos. Não são os únicos, mas são os principais. Todos estes ácidos terminam com ico. Observem o elemento central das fórmulas destacados em vermelho. Temos aqui, então, a começar, na primeira linha, o não como bolo claro, só pão sírio, não é? E aí, para o nome destes ácidos, temos aqui ácido nítrico, ácido carbônico,
carbono. Aqui, como temos boro, temos o ácido bórico. No HClO3, como temos cloro, temos o ácido clórico. Cuidado para não confundir com o ácido clorídrico, que é um hidrácido. Temos aqui o S, que é o ácido não enxofrico, mas é o ácido sulfúrico, de novo, do latim sulfur. P, que não é potássio, é fósforo. Então temos aqui o ácido fosfórico, que também vem do latim de fósforos. E por último, temos Si, que representa silício. Então aqui nós temos o ácido silícico. Ácido silícico, ok? Aqui, considerando que, para a parte do cloro, também podemos colocar bromo ou iodo, também apenas substituindo no nome. Se for bromo, então fica aqui HBrO3 e temos o ácido brômico. Se colocarmos iodo, teremos aqui HiO3 e teremos então o ácido iódico. Ácido iódico. Então, cloro, bromo e iodo, todos da mesma família, da família 17, podem formar fórmulas moleculares e nomes bastante parecidos para oxiácidos também. Contudo, os oxiácidos, esses que acabamos de ver, também podem possuir outras fórmulas e variações. Por exemplo, peguemos aqui o ácido clórico. O ácido clórico ele pode ganhar oxigênios. Vamos tomá-lo como ácido de referência. É o ácido que está presente na nossa tabelinha do não como bolo claro, só pão sírio. Tomemos como referência este ácido aqui. Se ele ganhar um oxigênio, a fórmula dele fica dessa forma aqui, ok? Ficamos então com HClO4. Contudo, o nome para este ácido não será mais ácido clórico. É como se ele fosse um superácido. Este aqui é o ácido perclórico. Ele é um superácido, é um ácido perclórico. Agora, se ao invés de colocarmos um oxigênio, e se tirarmos um? Tirando um oxigênio, ficamos com a fórmula HClO2. Com HClO2, temos também mais um nome diferente para este ácido. Esse ácido tem o nome de ácido cloroso. Ácido cloroso. Contudo, se decidirmos tirar deste ácido aqui de referência, não um, mas se tirarmos 2 oxigênios, teremos esta fórmula aqui, com apenas um oxigênio, e o nome também diferente. Pensemos o seguinte: uma pessoa que tem deficiência em açúcar no sangue, ela tem hipoglicemia. Usemos esse argumento, esse modo de pensar, para nomear este ácido aqui. O ácido, o oxiácido, que possui o menor número de oxigênios possível, ou seja, 1. Aqui nós temos então o ácido hipocloroso. Ácido hipocloroso. Então, tomando como base os ácidos de referência da tabela do não como bolo claro, só pão sírio. Se o ácido tiver um oxigênio a mais do que aqueles da tabela, então o ácido começa com per e termina com ico. Se o ácido tiver um oxigênio a menos do que aqueles da tabela, o ácido termina com oso. Se o ácido tiver 2 oxigênios a menos do que aquele da nossa tabela, então temos o ácido hipo alguma coisa oso. Ácido que termina com hipo termina com oso, ok? Isso vai aparecer com todas estas variações para nem todos aqueles ácidos, apenas para alguns. Como para o ácido que tem bromo no meio, o ácido brômico, o ácido iódico, o ácido sulfúrico possui apenas a variação de ácido sulfuroso, assim como o ácido nítrico, que é o ácido nitroso. Temos aqui o NOx do elemento central, que seria a carguinha dos elementos centrais, que também ajuda a identificar cada um desses ácidos. Mas a princípio não utilizaremos essa forma de abordagem. Vamos comparar estes ácidos com aqueles da tabelinha do não como bolo claro, só
tom sírio. O nome também pode ser dado de acordo com o NOx do elemento central, por isso nós comentamos aqui. Mas, como foi dito, não é essa abordagem que nós tomaremos nesse vídeo. Podemos também classificar os ácidos de acordo com a sua volatilidade. Assim, teríamos ácidos voláteis ou fixos, ou não voláteis, uma forma de também denominá-los. Ácido volátil é aquele ácido que tem um baixo ponto de ebulição. Ele tem uma alta tendência de passar do estado aquoso para o estado gasoso. Ele passa com certa facilidade do estado aquoso para o estado gasoso, como vemos aqui para o HF. Então, os ácidos voláteis que possuem baixo ponto de ebulição são estes. São os hidrácidos, ácidos orgânicos com até 2 carbonos, como é o caso do ácido acético, vinagre. É o caso também para o ácido nítrico. Estes são ácidos que têm alta tendência em passar para o estado gasoso. Já os ácidos fixos são aqueles que têm alto ponto de ebulição. Eles costumam permanecer na forma aquosa. É o caso, por exemplo, do ácido sulfúrico, do ácido fosfórico, do ácido bórico. Então aqui temos uma tabelinha que resume essas propriedades de volatilidade. Então, ácidos voláteis, como foi dito, são ácidos, ácido nítrico, ácido acético. Aqui algumas fórmulas de hidrácidos. Aqui, ácido nítrico e aqui o ácido acético. Aqui, onde a gente pode encontrar alguns desses ácidos, né? Aqui, o HCN podemos encontrar na câmara de gás, né? Naquelas câmaras de gás que foram utilizadas por extermínio dos judeus, foi utilizado o HCN. H2S foi encontrado, ou melhor, é encontrado em ovos podres. O HNO3 é um tipo de oxidante forte. E o ácido acético é o componente principal do vinagre, né? Ou um dos componentes do vinagre. No caso, ácidos fixos ou não voláteis, temos aqui então o ácido sulfúrico, o ácido fosfórico e o ácido bórico, todos oxiácidos presentes na tabelinha do não como bolo claro só pão sírio. Aqui o grau de ionização fala sobre a força de um ácido, pois quanto maior for a ionização de um ácido, mais forte ele será. Esse grau de ionização mede quantos íons um ácido é capaz de formar. Então aqui temos que alfa, que é o grau de ionização, é o eninho dividido por enão. Eninho são o número de moléculas ionizadas, enquanto que o enão é o número de moléculas dissolvidas. É o número de moléculas iniciais que nós colocamos para dissolver. Então, quanto maior o valor de alfa, mais forte será o ácido. Então, vamos supor que vamos colocar aqui 100 moléculas de HNO3 em um copinho d'água. Ao colocar essas moléculas lá dentro, o que vamos observar é que cerca de... Olha lá a ionização acontecendo, né? A separação das cargas. Vamos observar que cerca de 92 delas vão ionizar. 8 ficarão nesta forma aqui de HNO3. Não haverá esta formação de íons. Então, a forma de calcular o grau de ionização deste ácido é assim. Alfa é 92 dividido por 100, vai dar 0,92 ou 92%. Isso nos faz classificar o HNO3, o ácido nítrico, como um ácido forte. Temos estas faixas aqui quanto à força de ácidos. Se o alfa é menor ou igual a 5%, o ácido é fraco. Se alfa está entre 5% e 5%, o ácido é moderado. Se o alfa é maior ou igual que 50%, o ácido é forte. Quanto à força de hidrácidos, o que é que nós temos? Bom, essa aqui é uma parte que a gente vai ter que meio que decorar um pouco. Mas, no geral, eles são ácidos fortes. No caso do HF, temos um ácido moderado, ou seja, alfa entre 5% e 5%. Ácido clorídrico, ácido bromídrico e ácido iodídrico, né, os três seguintes da série, todos eles são ácidos fortes. Observe que flúor, cloro, bromo e iodo, todos são da mesma família. São membros da família 17, como vemos aqui ao fundo do slide. Tudo bem?
Olha aqui, ó, flúor, cloro, bromo e iodo. No caso do ácido sulfídrico, nós temos aqui um ácido fraco, assim como o ácido cianídrico também. Então, para hidrácidos, apenas os ácidos de cloro, bromo e iodo são fortes, enxofre e de cianeto são fracos, e o de flúor é moderado. Bom, para calcular a força de um oxiácido, nós temos essa continha aqui. Fazemos uma conta entre o número de oxigênios presentes no ácido menos o número de hidrogênios ionizáveis. Se esta diferença for igual a zero, o ácido é fraco. Se esta diferença for 1, o ácido é moderado. Se a diferença for 2 ou maior que 2, temos um ácido forte. Vejamos alguns exemplos. Por exemplo, aqui o H3BO3. H3BO3 possui 3 oxigênios e 3 hidrogênios. O delta, então, fica em 0. Com 0, temos que o ácido bórico é um ácido fraco. Aqui, para o H3PO4, temos 4 oxigênios, 3 hidrogênios. 4 menos 3, 1. Para 1, nós temos que o ácido fosfórico é um ácido moderado. Para o ácido sulfúrico, temos aqui 4 oxigênios, 2 hidrogênios. Então, o delta fica 4 menos 2, que nos dá 2. Com 2, podemos classificar o ácido sulfúrico como um ácido forte. Claro, isso aqui nós podemos utilizar quando nada mais for dito a respeito destes ácidos. Se alguma informação for dada, como por exemplo o alfa, então, claro, não invalida o que nós sabemos aqui, mas aí torna-se uma informação desnecessária. Contudo, a esta regra aqui tem uma exceção que nós temos que comentar, que é o H2CO3. Ao fazermos a conta H2CO3, temos aqui 3 oxigênios, 2 hidrogênios, então fica 3 menos 2, dá 1, o que daria um ácido moderado. Contudo, o H2CO3, que é o ácido carbônico, é um ácido fraco. Isso acontece porque ele é um ácido extremamente instável. Então, ele acaba se decompondo nestas formas aqui. Ele se decompõe em água e CO2. Então, se dois ácidos tiverem o mesmo delta, o mais forte será aquele que tiver o elemento central mais eletronegativo. Por exemplo, HNO3 e H2SO4 possuem o mesmo delta. Contudo, nitrogênio é mais eletronegativo do que enxofre. Isso, ácido nítrico é mais forte. No caso, para eletronegatividade, o nitrogênio é mais eletronegativo porque estamos seguindo aquela fila do Von-Klibrisky-pH. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Aqui, para ácidos com diferentes graus de hidratação, podemos aqui colocar ou tirar água de alguns ácidos. Nesse caso aqui, vamos tirar. Imaginemos o ácido fosfórico, que também podemos chamar de ácido ortofosfórico. Se tirarmos uma molécula de água desse ácido, temos aqui o ácido metafosfórico. Podemos imaginar, por exemplo, que tiramos este OH, não é? Tiramos este OH e H, por água. Formando também H3PO3, que é o ácido metafosfórico. Se a gente fizesse a subtração, como se fosse uma conta, teríamos isso aqui. O H3PO4 menos água, não é? Menos água, O embaixo de O, H embaixo de H, e aí terminamos a conta. 4 oxigênios menos 1 oxigênio, 3 oxigênios. Flúor, não tira nada, aliás, flúor. Fósforo, não tira nada, continua aqui. De 3 hidrogênios, tiramos 2, ficamos com 1. Aqui, para o ácido ortofosfórico, pode acontecer o seguinte. Se tirarmos uma molécula de água, não de um, mas de 2 ácidos ortofosfóricos, o que é que acontece?
Imaginemos o seguinte, como temos dois ácidos ortofosfóricos, ou apenas ácido fosfórico, 2 vezes H3PO4, vamos multiplicar todo mundo que está aqui pelo 2. Ficaria H6P2O8. Bom, tirando uma molécula de água daqui, teríamos essa substância aqui, que é o ácido pirofosfórico. Não acredita em mim? Passamos a subtração deste ácido aqui. Este ácido menos água, olha lá, O embaixo de O, H embaixo de H. De oxigênio, 8 oxigênios tira 1, ficamos com 7. Temos 2 fósforos, não tiramos nenhum, continuamos com 2. 6 hidrogênios, tira 2, ficamos com 4. Então assim, nós temos a fórmula deste ácido aqui, que é o ácido pirofosfórico. Ácido pirofosfórico. Vendo esse exercício aqui, vamos dar uma olhada para vermos o que encontramos aqui. Considerando os ácidos H2CO3, HNO3, HNO2, H2SO4 e H2SO3, todos de mesma concentração e submetidos a uma mesma temperatura, analise as proposições dadas. 1. Todos os ácidos são voláteis? Bom, vamos analisar cada uma dessas afirmativas aqui. Então, para ácidos voláteis, temos aqui que para hidrácidos são voláteis, HNO3 e ácidos orgânicos com 2 carbonos, com até 2 carbonos, também são voláteis. Aqui, diz que todos os ácidos são voláteis. Ácido carbônico não é volátil, ele não é orgânico porque não tem aquele grupo C do OH, não é um ácido nítrico e não é um ácido orgânico com 2 carbonos. Então ele não é volátil, ele é um ácido fixo, assim como HNO2, assim como H2SO4 e o H2SO3, não é? Então essa primeira afirmativa está errada. 2. Entre os ácidos citados, há 3 semifortes e 2 fortes. Quando ele diz semifortes, aqui ele quer dizer que o ácido tem uma força moderada. Olhando aqui, o que a gente encontra? Fazendo o cálculo da força para os oxiácidos, todos eles são oxiácidos, temos aqui o número de oxigênios menos o número de hidrogênios ionizáveis. Nestes casos, todos são ionizáveis. Fazendo a conta para H2CO3, encontramos o delta igual a 1, o que já nos dá um ácido fraco, porque ele é uma exceção. Como aqui nós temos 5 ácidos, 1, 2, 3, 4, 5, não vamos ter 3 semifortes e 2 fortes, já temos um fraco. Então essa afirmação já está errada, certo? O HNO3 tem força 2, ele é um ácido forte. O HNO2 dá um delta igual a 1, é um ácido moderado. No caso do H2SO4, temos o delta valendo 2, o que o torna um ácido forte. E para H2SO3, temos o delta dando 1, o que também dá um ácido moderado. Então, aqui nós temos 2 fortes, 2 moderados e um fraco. Então, a afirmativa 2 também é errada. Na afirmativa 3 diz assim: o HNO3 é um ácido mais forte que o ácido sulfúrico, o H2SO4. Bom, fazendo as contas para o delta, o que a gente observa aqui é que o HNO3 tem delta 2 e o H2SO4 tem delta 2 também. Ambos são ácidos fortes. Como decidir quem é mais forte? Olhando a eletronegatividade que o nitrogênio possui. Nitrogênio é mais eletronegativo do que enxofre. Basta pensar no Von Klibrisky pH. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Aqui no 4, que também é verdadeiro, são diácidos H2CO3, H2SO3, H2SO4. São monoácidos HNO3 e HNO2. Por que isso é verdade? Diácidos são ácidos que possuem 2 hidrogênios ionizáveis. Aqui temos 2, aqui temos 2 e aqui também. Monoácidos possuem apenas um hidrogênio ionizável. É o caso do hidrogênio aqui, o HNO3, e aqui
no HNO2. E por último, o ácido carbônico, o H2CO3, pode ser classificado como oxiácido inorgânico volátil de ácido ternário e semiforte. Vejamos cada uma dessas classificações. O H2CO3 ele tem oxigênio, por isso é um oxiácido. Como ele não tem aquele grupinho C-OH, ele é um ácido inorgânico. Contudo, ele não é um ácido volátil, ele é instável, mas não volátil. Ele é ácido, triácido, tetrácido. O que é o H2CO3? Né? Aqui ficou errado, né? Aqui é H2CO3, como diz o problema, tá? Não é o H3CO3. Aqui nós temos que ele é um diácido, porque ele tem 2 hidrogênios estáveis. 2. Diácido. É uma substância, é um ácido ternário, porque ele tem 3 elementos: hidrogênio, carbono, oxigênio. Então, está errado por quê? Porque uma dessas classificações não é incorreta. Ele não é volátil, ele não é volátil, ele é instável. Bem? Então, por isso, as afirmativas corretas aqui são 3 e 4, o que vai dar a alternativa C. C de Chad, que é esse paizinho aqui, localizado bem no meio da África. Certo? Neste momento do vídeo, se você estiver um pouquinho cansado, faça uma pausinha de 5 minutos. Vá lá, tome uma água e depois volte. Nesta sessão, o que é que nós vamos trabalhar? Temos aqui classificação de bases, nomenclatura de bases e aí, para terminar, mais alguns exercícios relativos a bases e a ácidos também. Aqui, começando pelas bases de arrênios, né? Todas as bases que vamos trabalhar aqui são bases de arrênios, mas apenas para manter a definição, são substâncias que formam OH- ou íon hidróxido em solução aquosa. No geral, temos essa forma aqui, ó. MOHX, M mais X, XOH-. O que significa isso? O número de vezes que o OH vai aparecer está ligado à carga presente no metal. Então, se nós tivermos aqui um metal que tem a carga 4, nós vamos aqui ter 4 OHs. Então, temos MOH4. É o que acontece, por exemplo, com o chumbo 4. Ficaria PbOH4, Pb mais 4, mais 4OH-. Isso aqui é uma fórmula geral para bases de arrênios, para bases de metais. Então, as bases possuem o mesmo número de hidróxidos necessários para neutralizar a carga de um cátion. Por exemplo, temos aqui magnésio 2+, e temos aqui OH-1. Para escrever a fórmula respectiva da base, fazemos o seguinte: nós vamos escorregar estas cargas elétricas aqui. Este 2 escorrega para o lado do OH. Este 1 para o lado do manganês, ou melhor, do magnésio, como faremos aqui. Então, a fórmula da base formada por magnésio e hidróxido seria o MgOH2. Se tivéssemos o alumínio no lugar do magnésio, temos aqui Al mais 3, OH-1, né, íon hidróxido. Então, estas cargas escorregam para os seus elementos vizinhos, para substâncias vizinhas, vamos pensar assim. Então, aqui nós temos o AlOH3, que é a fórmula da base de arrênios respectiva. Então, para classificarmos bases, temos aqui o número de íons hidróxido, a solubilidade e o grau de dissociação ou a força da base. Começando aqui pelo número de íons hidróxido, temos aqui, parecido com o que vimos para os ácidos, temos aqui monobases, dibases, tribases e tetrabases. Tudo isso baseado no número de OHs que as bases possuem. Então, uma monobase possui um OH, dibase possui 2 OHs, tribases possui 3 íons hidróxido, íons OH,
e tetrabases possuem 4 íons hidróxido. Então, como exemplos, temos aqui como monobase o NaOH, o KOH e o LiOH também. Como de bases, esse aqui nós temos o hidróxido de amônio, que seria a única base que não possui um metal como cátion. Aqui nós possuímos o cátion amônio, que é composto por ametais, o nitrogênio e o hidrogênio. Nas de bases nós temos aqui o hidróxido de magnésio, que possui aqui então 2 OHs, e o hidróxido de cálcio, que também possui 2 OHs. Também o hidróxido de estrôncio. Para tribases, temos o hidróxido de alumínio, o hidróxido de crômio, e para tetrabases, temos aqui o hidróxido de chumbo, que eu mencionei agora há pouco. Assim como também o hidróxido de... Por ter 4 OHs, temos uma tetrabase. Quanto ao grau de ionização, que seria a força das bases, nós podemos classificar as bases unicamente em fortes ou fracas. Não há bases moderadas, e a gente pode classificar desta maneira aqui. As bases fortes, marcadas em vermelho, são os hidróxidos das famílias 1 e 2. Claro, hidrogênio não entra porque não é metal, e no caso da família 2, berílio e magnésio não entram na classificação dos fortes. Berílio, neste caso, não forma base. Já estes que estão em verde são metais que formariam bases fracas, juntamente com o hidróxido de amônio, que nós vamos comentar aqui daqui a pouco. Aqui, o alfa, para bases fracas, é baixo, e para bases fortes, é alto, é bem próximo de 1. Assim como nós vimos agora há pouco. Como eu disse agora há pouco também, o NH4OH, que é o hidróxido de amônio, também é uma base fraca, ainda que aqui não haja o elemento NH4, já que ele é composto por 2 outros átomos, que é o nitrogênio e o hidrogênio. Ok? E aí, se tivermos aqui bases como, por exemplo, bases da mesma família, hidróxido de lítio, hidróxido de sódio, hidróxido de potássio. Quanto mais abaixo o elemento estiver na família, mais forte será a base formada. Ou seja, aqui na família 1, a base mais forte seria a base de frâncio, que seria o FrOH. No caso do lítio, que formaria o LiOH, seria a base mais fraca desta família. Assim como na família 2. RaOH2 formaria a base mais forte. O MgOH2 forma aqui a base mais fraca, mas o hidróxido de magnésio já é mais fraco mesmo. E aqui, pensando na mesma linha, a base que está mais à esquerda também será mais forte. Então, por exemplo, o hidróxido de potássio é mais forte do que o hidróxido de cálcio. E assim por diante. Quanto à solubilidade, o que nós percebemos aqui é o seguinte. As bases podem ser solúveis, como é o caso das bases da família 1. Elas podem ser parcialmente solúveis, como é o caso desses em laranja, ou elas podem ser insolúveis. Então, esses aqui em vermelho formam bases completamente solúveis em água, assim como o hidróxido de amônio. Então, o hidróxido de amônio é uma base fraca e é uma base completamente solúvel em água, enquanto que os metais da família 1 formam bases fortes e solúveis em água. Aqui embaixo, nós temos a ionização da amônia em água, formando hidróxido de amônio. Já para as bases formadas destes metais em amarelo, temos bases insolúveis, ou seja, bases que não se misturam muito bem em água. Pensando na nomenclatura de bases, temos esse esquema aqui, este padrão. E é sempre assim, hidróxido, P e o nome do metal no fim. Como exemplo aqui, NaOH,
que é o hidróxido de sódio, KOH, que é o hidróxido de potássio, né? Potássio é K, porque vem de cálium, e GOH2, que é o hidróxido de magnésio, AlOH3, que é o hidróxido de alumínio, AgOH, que é o hidróxido de prata, porque vem do latim argentum, né? Mas também podemos ter outros tipos de bases em que a carga do metal ou o seu NOx é variável. Então, como é que a gente escreve o nome desta base? É hidróxido de e o nome do metal com NOx variável. Assim, por exemplo, ó, aqui nós temos o ferro 2+, né, este 2, é a carga que antes estava aqui acima do ferro, por isso teríamos o ferro 2+ aqui. Então, este é o hidróxido de ferro 2, em algarismo romano, entre parênteses. O hidróxido de ferro 3 ficaria deste jeito aqui, FeOH3. Este é a carga que antes estava aqui em cima do ferro, hidróxido de ferro 3. Aqui nós temos o hidróxido de cobre 1, né? Não tem nada escrito aqui, mas é como se houvesse o número 1, e este 1 é a carga que antes estava aqui em cima do átomo de cobre. Então, hidróxido de cobre 1. Cu, porque vem do latim cuprum, né? Cu, porque vem do latim cuprum. Aqui temos então o cobre 2, né? Este 2 vem da carga do cobre, hidróxido de cobre 2. Aqui nós temos o chumbo 2, então hidróxido de chumbo 2, que vem do latim de plumbo, por isso que é Pb. Temos também o chumbo 4. Então temos aqui o hidróxido de chumbo 4. Então, 3 exemplos de metais que possuem cargas diferentes. Então aqui ferro 2 e aqui ferro 3. Aqui cobre 1, aqui cobre 2. Aqui chumbo 2 e aqui chumbo 4. Essas bases também possuem outros nomes alternativos. E funciona dessa forma aqui, ó. Hidróxido, alguma coisa oso, quando houver o menor NOx daquele metal, ou hidróxido, alguma coisa ico, quando o OH estiver ligado ao metal com maior NOx. É o que a gente observa aqui, por exemplo. Entre o ferro, né? Temos o ferro 2 e o 3. O ferro 2 tem o menor NOx, então podemos escrever assim também, hidróxido ferroso. Assim, o hidróxido de ferro 3 teria o final ico, ficaria então o hidróxido férrico, né? Não hidróxido de férrico, hidróxido férrico. Aqui temos o hidróxido cuproso, para o hidróxido de cobre 1. Já para o hidróxido de cobre 2, o hidróxido cúprico. Já no hidróxido de chumbo 2, temos o hidróxido plumboso, porque vem do latim de plumbo. E no hidróxido de chumbo 4, nós teríamos o hidróxido plumbico, né? Também derivado do latim, plumbo. Então, falar em hidróxido de chumbo 4 é a mesma coisa que falar hidróxido plúmbico. É como falar 6 e meia dúzia. Ok? Aqui há um esquema de indicadores ácido-base que funciona da seguinte maneira. Ácidos reagem com bases, formando sais e água. Esse aqui é um esquema que mostra como a gente pode fazer esses dois reagirem ou para determinar a concentração de um ácido ou de uma base. Funciona assim. Temos aqui uma vidraria chamada de bureta. Na bureta nós colocamos o nosso titulante. É a solução que nós conhecemos a concentração. E aqui no Erlenmeyer, o nosso titulado, que é a solução que nós queremos determinar a concentração. Então, começamos a preencher nosso titulado com um pouco de titulante, sempre agitando o tubo, até que chega um ponto em que o tubo começará a mudar de cor quando atingir o chamado ponto de equivalência. Ele pode passar, por exemplo, para uma cor rosa, de acordo com algum indicador que esteja presente ali, como o fenolftaleína. A fenolftaleína é uma substância que em meio básico fica rosa ou avermelhada. Em meio ácido, ela fica incolor.
Então aqui, essa mudança de cor indica que o meio ácido é incolor e rosa é o meio básico. Aqui a estruturinha da fenolftaleína. E o que podemos também utilizar como medidor de ácido ou base é o suco de repolho roxo. Aqui nessa foto a gente vê várias corzinhas que indicam diferentes pHs, né? Diferentes acidez ou basicidades para algumas soluções. Então, essas que têm o tom mais puxado para o rosinha ou vermelho são soluções ácidas. Essas aqui, mais puxadas para o verdinho ou para o azul, são soluções básicas. Então aqui, quando colocarmos um ácido, sempre vai puxar mais para o vermelhinho. Quando colocarmos uma base, vai acabar puxando mais para o azul ou verde. pH é uma unidade, né, uma escala de medida que vai 0 até 14. Vendo mais um exercício, nós temos aqui. Para desentupir um cano de cozinha e para combater a acidez estomacal, necessita-se, respectivamente, ou seja, nessa ordem, de uma base forte solúvel e de uma base fraca parcialmente solúvel. Né? Então, para desentupir o cano da cozinha, a gente precisa de uma base forte solúvel. Para combater a acidez estomacal, uma base fraca e parcialmente insolúvel. A tabela aqui abaixo mostra força e solubilidade dos sais em água. Então, bases de metais alcalinos são fortes e solúveis, bases de metais alcalino-terrosos são fortes e praticamente solúveis, exceto a de magnésio, que é fraca, e as demais bases são fracas e parcialmente insolúveis. Então, consultando essa tabela, a gente pode concluir que essas bases mencionadas aqui no problema são quais? Então, vamos analisar. BaOH2 é uma base forte, já que é uma base que está aqui na família 2, na família dos metais alcalino-terrosos. Bário é um metal da família 2, é uma base forte e solúvel. Já o FeOH3 é uma base fraca e praticamente insolúvel. Só que o que a gente quer aqui é uma base fraca e parcialmente solúvel. Uma base fraca, parcialmente solúvel. Pode ser esse? Pode. Mas vejamos as demais alternativas. Aqui temos o AlOH3, que é uma base fraca. Uma base fraca. Aqui temos o NaOH, que é forte. Bom, aqui a princípio vamos falar só sobre a força dessas bases, para a gente classificar melhor cada uma dessas substâncias. Então, ó, essa aqui é uma base fraca, já que não é base de metal da família 1, nem de família 2. Essa é uma base forte, porque Na é um metal da família 1. Só que aqui nós não queremos que a primeira base seja fraca, queremos que ela seja forte. Já não é a alternativa B. Para KOH, KOH é uma base forte, enquanto que o BaOH2 é uma base forte também. Como queremos uma base fraca para a segunda base, não podemos escolher a alternativa C. A alternativa D, temos o hidróxido de cobre 2. Aqui, uma base fraca. Só que nós queremos uma base forte a princípio. Não será essa alternativa. Já o MgOH2 é uma base fraca. Aqui na alternativa E, temos aqui NaOH, que é uma base forte. Temos também o MgOH2, que vimos agora há pouco, que é uma base fraca. Então, pensando em termos de força, já dá para eliminar alguns, não é? Dá para eliminar a alternativa B, a alternativa C, a alternativa D, por causa da força. Nós queremos um ácido para desentupir a cozinha ser forte. Um ácido forte temos aqui na alternativa A e na alternativa E. Como que era o exercício? Era a princípio uma base forte e uma base fraca, nessa ordem. Contudo, temos que considerar também a solubilidade destas bases. Temos que ter primeiro uma base completamente solúvel e depois uma
parcialmente solúvel. Olhando aqui nessas duas tabelas, não é? Aqui nós temos a força das bases, não é? Então aqui o BaOH bário está aqui, então ele forma uma base forte. Fe, que está aqui, né, forma uma base fraca. Aliás, aqui, né? Ok, base fraca. Assim como o sódio está aqui, base forte, e o magnésio está aqui, base fraca. Quem está em verde, base fraca. Essa parte aqui é a parte de solubilidade. Quem está em vermelho é totalmente solúvel, como é o caso do bário, que está aqui. Aliás, na verdade, o bário nem está aqui, né? Ele está aqui na parte mais laranjinha, ou vermelho queimado, que diz que ele é parcialmente solúvel. Parcialmente solúvel. Então aqui nós temos uma base forte que não é completamente solúvel. Ela é parcialmente solúvel. E aqui temos uma base fraca, só que é uma base fraca insolúvel. Todos que estão em amarelo são bases solúveis. Então não pode ser a alternativa A por causa da solubilidade. NaOH é uma base forte, está aqui em vermelho. É uma base também completamente solúvel, que está neste vermelhinho aqui, ó. Olha ele aqui, ó. É completamente solúvel. Já o magnésio é uma base fraca e parcialmente, aliás, ele é insolúvel também, né? É solúvel. Bom, então isso casa melhor com o que nós queremos aqui no nosso problema, né? Então aqui nós temos como correta a alternativa E. E de Eritreia, que é esse estado aqui na África que faz costa com o Mar Vermelho. Eritreia, bem pertinho aqui da península do Oriente Médio. Alternativa E de Eritreia. Para terminarmos, temos aqui esse exercício da Estadual de Ponta Grossa, que diz o seguinte: alguns elementos metálicos, ao formar ligação iônica, fazem-no com cargas variáveis. É o caso do cobre e do ferro. E, ao se combinarem com o íon hidróxido, formam dois tipos diferentes de bases, cada um. De acordo com esses dados, assinale a alternativa que contém a fórmula correta do hidróxido cúprico e do hidróxido ferroso, respectivamente. Então, como é que a gente faz para encontrar a fórmula correta do hidróxido cúprico e do hidróxido ferroso? Bom, quando termina com ico, né? Quando uma base termina com ico, aqui temos o maior NOx para o metal. Quando termina com oso, como é o caso do hidróxido ferroso, temos o NOx do menor metal. Bom, então vamos lá. Então, a nomenclatura com NOx variável funciona assim. O metal com menor NOx, né? Então é hidróxido de alguma coisa, oso. Isso para o metal com menor NOx, com menor carga. Enquanto que o maior NOx, né, ou maior carga de metal, possui esta nomenclatura aqui. Hidróxido, alguma coisa, ico. Então aqui nós temos ico, maior NOx, e oso, menor NOx. Aqui, dentre o cobre, temos como maior NOx justamente o cobre 2+. Dentre o ferro, quem tem o menor NOx é quem tem a menor carga, ou ferro 2+. Para escrevermos a fórmula das respectivas bases, basta apenas colocar OH ao lado de cada metal. Então temos aqui Cu2+, OH-1. Essas potências, né, essas cargas escorregam para os elementos vizinhos, formando aqui o CuOH. Para o ferro, temos aqui ferro 2+ e OH-. Estes numerinhos em cima também vão escorregar para os vizinhos, formando aqui o FeOH2. Então a resposta correta, seguindo essa ordem, é CuOH2 e FeOH2. CuOH2, FeOH2. Como está aqui na alternativa C. A alternativa C de Camboja. Camboja, que é esse estado asiático aqui, né? Que é este país asiático, ali bem pertinho do Vietnã. Certo? Vamos ver mais um? Para acabar, os hidrácidos HI, H2S e H3FeCN6 e os oxiácidos
H3PO2, H2CO3 e H4P2O7 estão nomeados corretamente em. Então, qual a nomenclatura correta para estes ácidos? Repare que estes ácidos aqui são hidrácidos. Estes ácidos aqui são oxiácidos. Então, todos estes ácidos têm que terminar com hídrico. Todos estes ácidos aqui terminam com ico. Então, vamos lá. Para os hidrácidos, nós temos o HI, que é o ácido alguma coisa hídrico. O que completa essa lacuna é o elemento ligado ao hidrogênio, que no caso é o iodo. Então, temos o ácido iodídrico. Já podemos eliminar aqui a alternativa C, que fala em ácido iodoso. Aqui, para o H2S, temos o ácido alguma coisa hídrico também. O que completa essa lacuna é o elemento ligado ao enxofre, ou melhor, ao hidrogênio, que é o enxofre. Aqui não ficamos com ácido enxofídrico, mas sim ácido sulfídrico, porque pensamos nesse caso no latim para sul, né? Ácido sulfídrico. Para H3FeCN6, isso é um pouco mais complicado, não falamos sobre esse tipo de ácido, mas também é ácido alguma coisa hídrico. Aqui temos ferro e temos o ânion cianeto. E aqui temos então o ácido ferricianídrico, porque temos o ferro com seu NOx 3+. Se fosse o ferro com o NOx ou carga 2+, teríamos o ácido ferrocianídrico. Este é o maior NOx do ferro. Para os oxiácidos, temos então aqui para o H3PO2. Bom, este ácido aqui é um ácido que, quando comparado àquela tabela do não como o bolo claro só pão sírio, este ácido tem um oxigênio a menos do que o da tabela. Para oxigênios que tem, ou melhor, para ácidos que têm um oxigênio a menos, 2 nesse caso, né? É porque é o H3PO4, que seria o que faz parte da nossa tabela. Temos aqui então ácido hipo alguma coisa oso. O que completa a lacuna é o elemento central, que é o fósforo. Ácido hipofosforoso. Para H2CO3, este ácido está contido na nossa tabela, então ele termina com ico. Temos o ácido carbônico. E por último, temos este ácido aqui, que vem da desidratação de 2 ácidos fosfóricos, né? Temos aqui 2 ácidos fosfóricos menos água. Este daqui é o ácido pirofosfórico. Ácido pirofosfórico. Assim, então, olhando as alternativas, temos como correta a alternativa E, que coloca o nome destes... Aliás, E não, né? A alternativa A, que coloca na ordem estes ácidos aqui. Iodídrico, ferricianídrico, ácido hipofosforoso, ácido carbônico e ácido pirofosfórico. O que dá a alternativa A de Angola. A de Angola, né? Olha Angola aqui, fazendo costa com o Oceano Atlântico. Certo? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu sei que essa aula foi um pouquinho mais longa, mas foi bom colocar tudo no mesmo vídeo para que possamos comparar muito bem as propriedades de ácidos e de bases. Um beijo, um grande abraço e até a próxima!